nós vamos falar sobre um homem de Deus e sobre um comandante do exército da Síria. Nós vamos falar sobre o cuidado com o orgulho. Você sabe o que é uma pessoa orgulhosa? Muitas vezes uma pessoa orgulhosa, ela se acha tão importante, mas tão importante, que todos aqueles que estão ao lado dela devem tratá-la de maneira especial. E vamos ver o que acontece nessa história? Nós vimos ao longo das outras aulas, sobre a família, sobre os cuidados, que nós devemos ter com a nossa boca, com a nossa língua. E hoje nós vamos falar sobre a questão de um sentimento que há dentro de nós e que é quem? O orgulho. Não podemos ser pessoas orgulhosas, não é verdade? Vamos abrir o livro de filosofia, lá na página 56, e começar. Capítulo 9, pronto? Pegaram? Nos diz assim a mensagem do céu. O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. Esta palavra ela está no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 23. Você se lembra quem escreveu o livro de Provérbios? Muito bem. Foi Salomão, né? Então, cuidado com o orgulhoso. Aprenda com Naamã. Não confunda Naamã com Amã. Combinado? Naamã era um importante comandante do exército do rei da Síria. Ele venceu muitas batalhas, por isso ficou famoso e rico. Mas ele estava com uma doença que na época não tinha cura, a lepra. Mas uma jovenzinha do povo de Israel que trabalhava para a esposa daquele comandante conhecia o poder de Deus e sabia como Naamã poderia ser curado. Falou para sua patroa que se seu marido procurasse um dos profetas de Israel, o profeta Eliseu, poderia ser curado. Ao ouvir essa notícia maravilhosa, Naamã ficou muito alegre e cheio de esperança. Você já imaginou você com uma enfermidade incurável para aquela época? A pessoa deve ficar o quê? Desesperada. Por quê? Ela está sentenciada de morte. Mas aquele homem confiava em quem? Confiava no seu dinheiro, porque ele era um homem rico e famoso, um homem de poder aquisitivo. Então, vamos dar continuidade? Ele pediu permissão ao rei e foi com os seus servos ao encontro do profeta de Deus, Eliseu. Ao chegar à casa do profeta, ele esperava ser recebido com a honra. Mas Eliseu mandou que seu servo lhe desse as instruções sobre a cura. Naamã não gostou nada disso, nem mesmo do que o servo de Eliseu disse. Você deve se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Você já ouviu falar do Rio Jordão? O Rio Jordão, ele é um rio que deságua lá no Mar Morto. E ele fica nas fronteiras de Israel e a Jordânia. Então, o significado do Rio Jordão é aquele que desce, né? Então, ele fica em Israel, né? Então, continuando aqui. Eliseu disse, você deve se banhar 7 vezes no Rio Jordão. O 7 na palavra do Senhor significa o quê? A perfeição de Deus. Em 7 dias o Senhor fez o mundo, né? Em 7 etapas. Vamos continuar aqui? Ao ouvir aquilo, Naamã saiu dali irado por causa de seu orgulho, e disse, imagine se sair de longe para me banhar 7 vezes nesse rio, sinto muito em desapontá-lo, mas seguirei em frente.
Há tantos rios melhores do que os de Israel em Damasco, como o Abana e o Farpá. Por que tem que ser logo nesse rio? Por causa dessa atitude, Naamã quase perdeu uma grande bênção. Quem o convenceu a fazer o que o profeta mandara foram os seus servos. Eles argumentaram com ele, dizendo que se o profeta tivesse mandado que fizesse algo muito difícil, ele certamente o faria. Por que não fazer algo fácil, como se banhar no Rio Jordão para ficar limpo? Refletindo sobre o que disseram seus servos, Naamã decidiu fazer o que o profeta dissera. Assim, ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. Ao sair do rio após o 7º mergulho, ele estava curado. Sua pele estava como a de uma criança. Então ele ficou tão maravilhado que declarou: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Quando deixamos nosso orgulho de lado e ouvimos uma orientação de alguém que nos ama, como o Senhor, o resultado é uma bênção. Podemos comparar a lepra de Naamã com o orgulho. Assim como a lepra isolava as pessoas na época de Naamã, o orgulho pode nos isolar de outras pessoas. Ninguém suporta conviver com um orgulhoso. A lepra isolava as pessoas nos vales e cavernas, mas o orgulho pode isolar as pessoas do convívio social, alegre e saudável. Então, nós vimos aqui que nesta história apresenta a vida de um comandante, né, do exército da Síria, e que ele usou o orgulho negativo, né, de forma que ele poderia o quê? Perder a bênção. Então, ele obedeceu ali quando recebeu orientação de seus servos, que não custava nada ele abaixar ali por 7 vezes, né? Então, o abaixar ali por 7 vezes significa a obediência. Então, vimos que o orgulho estava levando Naamã a quê? À morte. Então, depois que ele recebeu ali a orientação dos servos dele para fazer aquele ato tão simples, ele pensou melhor, né? Então, ele deixou o quê? Que a humildade falasse em seu coração para que ele recebesse a bênção. E muitas vezes nós também perdemos a bênção por não obedecer à orientação que os nossos pais, os nossos pastores, ou até mesmo profetas, né, que vêm até nós falar algo de Deus. Então, nós devemos aprender com Naamã. A lepra ali de Naamã, ela fala de uma enfermidade. E para os nossos dias, ela fala de quê? Fala do pecado na nossa vida. Devemos o quê? Pedir para o Senhor nos curar de todo pecado, nos libertar de todo pecado. A partir do momento que Naamã obedeceu à voz do homem de Deus, que é Eliseu, ele foi curado. E sua pele, como diz a palavra, ficou limpa, ficou tão bonita como a pele de uma criança, ficou lisinha. Então temos que ter cuidado com o orgulho, porque ele nos torna pessoas piores, né? E a cada dia nós devemos, como diz aqui na palavra, aprendemos que com o orgulho pode nos impedir de ser abençoados por Deus e nos atrapalha em relacionamentos com a nossa família, com os nossos amigos. E lembrar sempre, Naamã foi um exemplo, ele era o quê? Um homem rico. E por ele se achar sendo rico, ele não poderia o quê? Fazer um ato tão simples, né? Como o que Eliseu havia orientado. E gostaria de deixar para vocês a tarefa do livro. Lembrem da tarefa do livro, lembrem da tarefa lá do kit de vocês, ó, tarefa página 58 até a página 60. Não esqueçam, façam as tarefas também que estão indo
nos kits da escola, combinado? Colem no caderno e não esqueçam de nos enviar as atividades avaliativas que foram feitas por vocês, combinado? E lembrem, hoje nós falamos sobre o orgulho. Vamos agir com humildade, porque com humildade nós vamos vencer todos os obstáculos nas nossas vidas. Combinado? Até a próxima, que Deus abençoe. E na nossa aula online, nós vamos fazer o quê? Brincadeiras. Combinado? E lembra que Jesus te ama. Não esqueça, viu? Beijos no coração de vocês. Um abraço.